dias em Bahia. Ele confessa o crime e diz o que motivou o acontecimento. Gustavo Chaves. Eu, no meu retratamento, eu tava trabalhando, né? Eu ganho um bico para me trabalhar, eu olho o carro, vendo minhas águas para manter minha família e para dar o melhor aos meus filhos, né? E eu não tive intenção de fazer esse crime, mas esse rapaz, ele me colheu na casa dele com tensão na minha esposa, tentou estrupar a minha esposa, tentou fazer algo, disse a minha filha de 7 anos de idade que poderia ter sexo com a minha esposa, a minha filha olhando, a minha filha chegou para mim e me contou isso, eu entrei em choque e cometi o crime. Eu não tenho nem força para falar, porque eu não sou vagabundo, eu não sou bandido, eu sou um cidadão de bem e trabalho para manter minha família. O rapaz que morreu, ele lhe assediava, o que é que acontecia? Ele me assediou, sim. Eu tava vendendo água, depois eu fui pro ponto do meu esposo, que eu fui olhar carro. Aí ele pegou e me chamou, porque ele conhece a minha situação. Eu sou uma trabalhadora, eu vendo água, aí ele me chamou pra casa dele. Eu tava lá na frente da Americana esperando o rapaz sair. Ele me chamou pra casa dele, aí ficou conversando, dizendo Aí quando eu entrei na casa dele, ele pegou, fechou o portão e a porta e ficou com a chave na mão. Aí ele tentou me beijar e começou a falar que meu marido tava ficando com outra. Aí eu disse a ele, não, eu vou ter que saber direito disso. Ele pegou, começou a querer me beijar à força. Aí eu peguei e empurrei ele. Aí eu disse, abre a porta, senão eu vou gritar. Porque ele viu que tinha gente na rua, tinha movimento. Aí ele pegou e abriu a porta. Mas antes dele abrir a porta, ele me agarrou por trás e me beijou no meu pescoço, pegou no meu seio e pegou na minha parte, passou a mão na minha parte íntima. Foi isso que ele... Você falou a ele que ia denunciar? Eu falei que ia denunciar ele, só que ele ficou me ameaçando. Eu e minha família. Ele disse o quê? Que já tinha sido envolvido? Como é que foi? Não, ele já foi preso já com esse negócio de estupro. E todo mundo sabe, né? Que ele não é um pai de família, não. Que nem os povos dizem, não, né? Quando eu fui morar na casa dele, ele já disse que... Quando eu fui morar na casa dele, disse mesmo a eu que já foi com intenção em Neu. Que ele botou pra morar na casa dele. E por que vocês foram morar dentro da casa de Adriano? Não, porque quando eu veio de Capim de Mamanguape... Lá é assim, lá é 6 meses trabalhando na cana e 6 meses parado. E lá não tinha condição de manter meus filhos. Eu vim para cá, para a cidade de Bahia, para mim, um mau emprego e também tirar o resto dos meus documentos, que eu quero ser um cidadão brasileiro. E quando ele me deu um abrigo, ele disse, não, qualquer coisa você vai para minha casa. E o senhor conheceu ele aonde? Eu conheci ele lá na frente do banco do Brasil, que é lá onde O senhor ficava na casa dele ajudando ele? Ajudando ele. Como um caseiro? Um caseiro, eu ajudava ele, pagava as contas dele que ele fazia. Fazia favor pra ele, né? Favor pra ele como ele fez pra mim. Mas ajudante de obra. Mas eu nunca imaginava que ele ia ter essa capacidade. E no dia do crime, eu fui tomar um cafezinho lá no posto de gasolina, porque eu sempre ia com uma faquinha de serra para mim depois sair do restaurante popular, que vem um amor, que vem uma laranja. Eu gostava de cascar laranja para meus filhos, porque a gente é tão necessidade que a gente almoçava no restaurante popular. O senhor matou ele com a faca de serra? Foi isso aí. Doutor Joás, em que base o senhor, como advogado constituído aí do acusado, defende ele? Na base da legítima defesa, de quê? O fato aconteceu. Quando a gente começar realmente a falar sobre o que tem de pano de fundo aí, a gente vai perceber que o nosso cliente, movido por medo, movido por angústia e também na tentativa de autodefesa, passou por esse momento que a psicologia chama de passagem ao ato, que não, em vez de ele conseguir traduzir em palavras aquilo, aconteceu que é uma reação motora. Então, nesse sentido, ele vai contar a versão dele dos fatos. Também vamos colocar, como ele falou aqui no início, teve uma criança de 7 anos envolvida
nessa situação, a filha dele, em vez de ter alguma reação agressiva, ele foi conversar com a pessoa. Foi conversar com a vítima. E foi recebido com um facão na mão. Após se apresentar à polícia, o suspeito do crime foi liberado e vai responder o processo em liberdade. Thaís Aureliano, inclusive, conversou com o cunhado da vítima e traz a versão da família. O Adriano era muito solidário, então por isso que ele colocou esse casal junto com a filha para morar com eles na casa dele. Mas ele já tinha sido expulso da residência, né? Por que que isso aconteceu? Eles tinham brigado? O Marcel, ele foi expulso pela irmã de Adriano, que é a proprietária do imóvel. Adriano já morava lá de favor, né? Tendo em vista que não tinha condição de pagar um aluguel. E a irmã de Adriano pediu que Adriano tirasse o Marcel porque não tinha condições, né? E também não ia dar certo. O Marcel com o filho e com a esposa. Então ainda ficaram morando 3 meses na casa, né? Então depois o Marcel saiu, alugou um quartinho lá na comunidade Matadouro, onde foi residir com a sua família e sempre olhava a casa em frente a lojas americanas, né? E sempre ficava bebendo com o Adriano, ele e a esposa, né? E também fazer uso de entorpecentes, né? Tanto o Marcel como o Adriano, eles faziam uso de entorpecentes. E chegando até o Marcel jurar Adriano de morte uma semana antes de cometer o crime de homicídio. Então a gente vê que foi algo premeditado, foi algo que realmente ele já tinha vontade de fazer. Por quê? Ele disse que Adriano deu em cima da mulher dele. A mulher dele relatou que Adriano deu em cima dela, né? Então por esse motivo ele chegou a tirar a vida do Adriano, quando o Adriano estava jogando dominó no posto de gasolina. E o Marcel se escondeu por trás de um escritório de contabilidade, né? Então, quando o Adriano ficou sentado, ele veio e desferiu 2 golpes de faca, né? Essa história que o Marcel conta, que o Adriano fechou a porta da casa, tentou estuprar a mulher dele, isso aí é fora de cogitação, né? Outro relato é que as pessoas querem saber se realmente Adriano respondia por um crime de estupro, tentativa de estupro. Realmente, Adriano foi acusado há 2 anos atrás, mais ou menos 3 anos, por um crime de estupro, onde não foi comprovado, onde a pessoa que acusou o mesmo não compareceu às 3 audiências e o crime foi arquivado, né? Então, assim, ele está usando isso como álibi. Então, não justifica o homicídio que ele cometeu contra um pai de família que deixou 3 filhos, que deu moradia a ele quando ele precisou e ele tirou a vida do mesmo. Então, assim, o Marcelo está sendo instruído para isso. Se realmente o Adriano tentou fazer isso com a mulher dele, em frente da filha dele, por que a mulher não foi até a delegacia das mulheres, fechou um BO e Adriano ia ser autuado por tentativa de estupro e responder pelo seu processo, pelo seu crime que cometeu, né? Eu gostaria que a esposa dele pudesse falar isso, porque foi que ela não levou isso à tona. Então, assim, não tem lógica. Porque depois de 15 dias o Marcel volta para se apresentar justamente com o seu advogado, que é um direito dele, a nossa Constituição de quem tem direito à defesa, né? E vem dizer que matei Adriano porque ele tinha 2 estrupos nas costas, respondia por 2 estrupos. Isso é motivo de você tirar a vida de um pai de família? Se o Marcel realmente está falando a verdade, eu queria que a justiça me provasse isso. Então eu gostaria de chamar até a atenção da autoridade, do juiz da primeira vara da cidade de Bahia, doutor Bruno, que veja realmente esse crime de forma especial. Não só mais um crime de homicídio, onde um pai de família tem a sua vida ceifada por uma pessoa realmente que já não tem nem o que dizer, a família só quer justiça. Vamos agora às novidades da semiótica. Bom dia, meu